Boa tarde, Portugal! Boa tarde! Bem-vindos ao primeiro Portugal no Coração de 2013. Entraram bem o ano? Aí também entraram bem o ano e em casa também entraram bem o ano, com festa, com alegria, com a família, com os amigos. Muito bem, hoje temos um convidado muito especial para abrir este ano 2013. Chama-se João Fernandes, tem 12 anos de idade e é cego desde nascença. No entanto, não foi isso que o impediu de sentir aquela paixão pelo futebol que tantos miúdos da sua idade sentem. O João é um grande fã do Sporting! E imaginem, o João foi alvo de uma surpresa realizada por este clube e pelo grande jornalista de desporto da RTP, Pedro Martins. O João teve a oportunidade de assistir a um jogo de futsal de Sporting e fazer um relato do mesmo, o que para ele foi o melhor presente da sua vida. Ora, veja. Foi numa visita dos futebolistas Adrian Silva e Labiado ao centro Ellen Keller, onde João Fernandes é estudante, que este jovem adepto do Sporting revelou ter outro grande amor em termos desportivos. É o Pedro Catita que comenta futsal e eu vou ver os jogos. Costumas ver os jogos no futsal? Costumo. João, diz lá como é que tu relatas o jogo, vá, do jogo do Sporting. Relata lá um bocadinho. É um jogo de futsal. Vá. Então relata lá. Sporting Flechier, olha o Sporting, é com o Leitão vai para o gol! A convite da RTP, esta criança invisual de 12 anos foi assistir ao vivo pela primeira vez a um jogo de futsal dos Leões, na companhia da família e principalmente da irmã gêmea, Joana. Nasceram prematuros, nasceram de 26 semanas e depois ele teve 3 meses na incubadora, na Estefânia, e fez retinopatia e ficou cego. O desejo do João concretizou-se, ele que tem na ponta da língua o nome de todos os jogadores de futsal do Sporting. João, vamos lá para cima? Vamos para o nosso posto de trabalho? Sim. Embora? Então vá. É aqui a bancada, é a bancada da imprensa, chama-se bancada de imprensa. É na bancada de imprensa que a gente vai acompanhar o jogo, estás a perceber? E foi aqui que o João Fernandes vibrou como ninguém com a goleada do Sporting ao Olivais. Paulinho no Sporting, está no poste! Ai! Como é que ele falhou isto? Como é que ele falhou isto? São Paulinho e o gol! Golo! Golo! É golo! É golo! Oh Paulinho, se não é a primeira, é a segunda. E o Sporting é o nosso grande amor. Ao intervalo e em direto na RTP1, o novo comentador deixava um desejo para a segunda parte. Eu vamos esperar que o Olivais tenha mais ataque, mas eu espero que o Sporting vai encarar isto com muito amor perante os nossos adeptos. No final não podia estar mais satisfeito. Além da goleada por 6-0, o João teve ainda a oportunidade de conhecer, 1 a 1, todos os seus ídolos. Aqui está o Deu. Então, tudo bem? O Deu, é quase da tua altura. Vê lá se ele é da tua altura ou não. Tu estás mais alto que eu, pá. E este aqui, conheces? Olá, tudo bem? É o Divaldo. Muito bem! Uma camisola Com o teu nome. a dizer João Fernandes. É fantástico poder conviver com uma pessoa como o João, que não se cansou de dizer que esta era a maior prenda que ele tinha, mas acho que ele deu-nos foi a todos uma grande prenda e uma grande lição de vida. Eu só tenho a agradecer, obrigadinha, por terem feito isto, que realmente o Sporting é tudo para o João. O João teria ainda uma última surpresa, iniciativa de um dos jogadores que mais comovido ficou com esta visita de um adepto tão especial. Esse aqui Givanei. sim, é a camisola do futsal, com o meu nome. Dá muita força, Joãozinho. Deixa falar, Lourdes. O João estava a dizer obrigado. João, podes dizer, diz obrigado. Obrigado! Obrigado! E já estamos aqui com o grande João Fernandes e a sua mãe, Lourdes Fernandes. João, boa tarde. Nós é que queremos agradecer. Boa tarde. Boa tarde, João. Estás bem disposto? Está tudo bem? Está tudo bem? Como é que foi o Natal? Desde que se jogue sempre bem, está tudo bem. E o teu, e o teu Sporting tem jogado muito bem. A nível de futsal vai em primeiro lugar, não é? É. Pois. E com quem é que vai jogar no domingo, sabes? Benfica, vá lá embora, vamos lá ganhar. Vamos embora, vamos lá ganhar. Eu sou do Benfica, mas neste caso, olha, que o Sporting ganhe para que tu fiques feliz. Boa tarde, Lourdes. Bem-vinda também ao Portugal no Coração. Obrigada.
É um prazer também nós recebemos aqui para sentir esta lição de vida que um dos jogadores falava aqui, e muito bem, na reportagem. João, queremos saber, tu tens quantos anos? 12 anos, fiz no dia, se não se importar, digo a data. Não me importa nada, João, por amor de Deus. 23 de julho. Sim. De quando? Nasci em 2000. 23 de julho? Sim. Portanto, já não és caranguejo. Não, sou leão. Ui, é leão? Pois tinha que ser. Pois tinha que ser. E tu lembras-te desde quando é que tu tens uma grande paixão pelo Sporting? Desde pequeno. Ah, sim? É. E porquê? Porque foi o meu avô que me disse que o meu avô disse-me assim, quando era pequenino, ó João, tens que ser de Sporting, e eu fui de Sporting. Sempre do Sporting? Sim. E acompanhas sempre os jogos? Acompanho. Sempre que podes, não é? Sempre que posso, porque às vezes tenho que ouvir jogos da Liga de Honra e isso. É? Mas tu gostas tanto da equipa de futsal como da equipa de futebol 11 principal, não gostas? Sim. Aí andam um bocadito mais desfavorecidos, não é? A equipa dos séniores andam um bocadinho mais desatentos. Sim. O que é que mudavas nessa equipa? Mudava o Rorro, o Xandão e punha o Dyer e o Pedro Mendes. Oh, senhor treinador, ó mista, está aqui. Temos aqui já um grande treinador. Ó Lourdes, fala-nos um bocadinho, porque já percebemos ali que o João nasceu com uma gêmea, nasceram prematuros, e foi por isso que o João teve problema e nasceu com este problema com falta de visão. Portanto, nasceu cego. Não, ele não nasceu cego. Não. Ele nasceu muito prematuro, portanto, ele nasceu de 26 semanas. Com 700 gramas, não foi? Sim, com 700 gramas, a irmã com 750, com 30 centímetros. Portanto, ele teve que se acabar de formar numa incubadora. No caso do João, a irmã era mais matelona, digamos assim, em termos de maturidade. No caso do João, foi o contrário. O João tinha muito poucos órgãos já formados, bem formados, pronto. E então tive que acabar de se formar dentro de uma incubadora. O que fez com que o João ficasse com algumas sequelas passado algum tempo. Por exemplo, ele nasceu com os olhos fechados, com as mãos fechadas, teve que fazer fisioterapia. Os olhos acabaram por abrir, estavam bem, não havia nada que dissesse o contrário. Teve que levar oxigênio assistido durante muito tempo, porque ele era muito imaturo, e então foi isso que fez com que, ao fim dos 3 meses de estar na incubadora, tentaram-lhe tirar o oxigênio. Ao tentar tirar, fez uma sequela, que é normal nos prematuros, pode ou não causar. Exatamente. No caso dele, foi os olhos. E depois como é que foi o processo todo da integração dele na escola? Porque antes de entrar no centro, o Ellen Keller, Sim. Vamos ter também cá os seus representantes para falar um bocado dessa experiência. Ele frequentou uma escola... Sim, pública. Portanto, o João, depois disso... Onde foi muito bem recebido. Onde foi muito bem recebido. Onde é que foste muito bem recebido, João? Na Paulino Montes, na Encarnação, e foi bem recebido da GPAG aqui em Chelas. João, sempre que quiseres podes falar à vontade. Eu estou a falar com o teu nome, mas tu... Foi mesmo aqui em Chelas, só que não dormia. Porquê que não dormias, João? Não queria dormir. E não deixava dormir ninguém. Quero agradecer a esta plateia maravilhosa que está aqui a ver-me. Queres agradecer? Sim. Pronto, está agradecido. Ó João, queremos agora perceber, antes de continuarmos com a tua mãe, com a Lourdes, queremos perceber, quando tu percebeste que ias conhecer a equipa do futebol, do Sporting, do futsal, o que é que sentiste? Senti-me nervoso um bocado porque nunca tinha ido a um pavilhão. Mas depois, como soube que não iam mandar petardos, eu fiquei muito contente. E acabaste por conhecer todos os jogadores e também fazer o relato do jogo. Foi fácil ou difícil fazer o relato, João? Fácil. Foi fácil, foi fácil. Foi fácil e bom, não é só fácil. Não é só fácil, foi também bom. E foi bom porquê? Porque o Sporting ganhou nesse dia do relato. Sim. Pronto. E tu gritaste, quantos gols é que marcou o Sporting? 6.
É lá, isso é que foi gritar gol. Quando eles marcam gol, como é que tu fazes? Como é que tu relatas? É golo! É golo! É golo! É golo! Não vai, mas Mas Lourdes dizia então que, enquanto ele andou numa escola pública, foi fácil a adaptação? E assim, foi fácil. As pessoas são 5 estrelas na escola, como ele diz, tanto no GMPAG como na Paulino Montes. Ele teve mais tempo na Paulino Montes. Só não faziam mais porque não podiam. Claro. Foram pessoas muito dedicadas, tanto auxiliares como educadoras, foram tudo. Foram exemplares com o João. Não tenho nada que dizer de ninguém, porque, pronto, uma delas, eu quero salientar, uma auxiliar, a Gracinda, foi ela que também incutiu mais um bocadinho do bichinho do Sporting. Convidou o João para ir com ela ao Sporting, quando demos para ela foi com ele para as garagens e foi ter com os jogadores. E então o João aí, quando deu por ele, estava no meio dos jogadores do Sporting. Grande Gracinda, um beijinho para a Gracinda. E o João era pequenino, tinha pai 4 anos, e então foi a primeira vez que ele estava assim no meio dos jogadores do espero Sporting. bem estar outra vez, mas não me deixam só se falar com o speaker do estádio. É? E não te deixam porquê, João? Não sei, eu nunca perguntei. Não, mas João, vão deixar. Mas olha, João, o que é que tu... Que momentos é que guardas desse dia que conheceste os jogadores? Eu guardo... Eu nunca mais me esqueci que o Sporting ganhou a Setúbal 3-1 aqui em Alvalade. Que o Telho marcou e que o Lietzen marcou. Nunca mais me esqueci. E que o Sporting deu a melhor goleada de sempre, que para mim foi 6-1 ao Nacional em Alvalade. Que foi bom. E o Sporting está em primeiro lugar. Com quantos pontos? Não sei, não sei. Não sabes? Mas já vamos saber aí, já daqui a pouco vamos ter aí alguém que sabe perfeitamente. Mas então, Lourdes, e depois quando é que ele entra no Centro Helen Keller? No primeiro ano. Depois... Tinha 6 anos. Com quantos anos? 6. Com 6 anos. Com 6 anos. Depois dava-se os 5, 6 anos, não é? Que ele tinha que ir para a primeira classe. E na escola não havia condições para o João. Portanto, tinha que ter professores de braille, tinha que ter mais coisas, porque o João, na altura, não tinha só o problema da visão, ele tinha mais problemas associados, porque ele teve que ser operado ao coração, de coração aberto, ele teve que fazer muita fisioterapia, muita terapia ocupacional, para termos hoje aqui este João, porque ele não era nada disto. Ele com 2 anos, tinha para aí 2 quilos. Portanto, ele era uma criança que não era isto que está aqui. Eu sempre gostei do meu primo, do André. E então tivemos que fazer um esforço muito grande. E a partir desse esforço, até aos 6 anos, foi sempre a andar com ele para trás e para a frente, para fisioterapia, terapia em casa, terapia em todo lado. Até a Lourdes teve que mudar, alterar completamente a sua vida para acompanhar o João. Sim, e ele e a irmã, porque eu tinha 2, não é só um. São gêmeos. São gêmeos. E ela também tem um problema de visão, numa das vistas, e eles tinham que ter os 2 fisioterapia. Portanto, não era só ele pior, mas ela também. Portanto, ele teve que fazer uma fisioterapia muito, muito apertada, até, portanto, aos 6 anos. Olha, estamos a ver aqui. Como é que chama a tua irmã? João? A Joana, mas eu queria... A Joana. Olá, Joana. Está ali. Falando, olá, Joana. Bom ano. Obrigado por estar connosco também, Joana. Eu queria agradecer... Agradece, João. Ao Sr. Joel e à Sra. Cátia, que foram os meus fisioterapeutas. Em casa. Em casa. Sim, senhora. Muito bem. E estavas aí a falar que gostas muito do teu primo André. Queres apresentar-nos e falar do teu primo André, João? Sim. Ele... Para já é simpático. É Sporting, era isso que eu ia perguntar. Portanto, são 2 compinchas ali a torcer pelo mesmo clube. Boa pessoa, de certeza, como o nosso próprio realizador Pedro Miguel diz. E mais, João, que idade é que tem o teu primo? O meu primo tem 21 anos. Sim. Faz no dia 3 de dezembro. Isso aqui é uma memória. E joga sempre PlayStation comigo quando pode. E costumam ir ver os jogos juntos? Fomos uma altura ao Gil Vicente, deixe-me só recordar porque posso estar com a memória falhada. Ganhamos 6-1 contra o Gil, porque o Gil tinha marcado 4-1, mas depois nós marcamos. E depois ganhamos 2-0 ao Beira-Mar, em Alvalade, que eu próprio fui ver esse jogo.
E quando entrei no estádio, o que eu só ouvia eram adeptos do Beira-Mar, apesar de lá estarem poucos. Sim. Mas tu, adepto de Sporting, fazias mais barulho que os adeptos do Beira-Mar. Presumo, não, João? Sim. Qual é o teu jogador favorito, João? Carrilho. Quem? Carrilho. André Carrilho. Ah, Carrilho! Pronto. João, agora já estás mais calmo, não é? Estavas assim um bocadinho nervoso antes de vir para aqui, mas agora já te sentes em casa, ou no estádio, não? Estás à vontade. Ah, sim. Pronto, isso é que nós queremos. Esta é hoje a tua casa. Lourdes, mais uma vez, muito obrigado. Já aqui voltamos, porque... Então, João, gostaste da música? Sim. Gostas de música? Gosto. Quais são os teus cantores favoritos, João? É de música popular portuguesa. O Kim Barreiros, o José Moraes. É lá, sim senhora, muito bem. Temos agora aqui uma surpresa que já sabes quem é. Ora bem, temos connosco, que é nosso convidado, também com muito gosto, o grande jornalista da RTP, Pedro Martins. 1,89 m. Grande também em tamanho. Olá, Pedro, boa tarde. Foram boas as entradas, Pedro? Muito boas. Ora, muito bem, esta surpresa ao João Fernandes acontece um pouco por acaso. Sim, é por acaso. É mais uma daquelas reportagens que nós vamos fazer na altura do Natal, quando os clubes levam jogadores de futebol às escolas ou aos hospitais para visitar crianças. Foi exatamente o que aconteceu. Fui marcado para fazer a reportagem no Centro Alan Keller, onde iam 2 jogadores de futebol do Sporting, o Adriano Silva e o Labiar. Aliás, está na reportagem. E logo aí eu comecei a perceber que o João era uma criança diferente de todas as outras que estavam ali naquela escola, porque ele teve a inteligência mesmo para dar a mão a um jogador e a partir daí utilizá-lo para fazer todas as perguntas que tinha para fazer. Ele faz as perguntas ao Adriano Silva e depois, porque o outro jogador é marroquino e não fala português, serve ou utiliza o Adriano Silva como tradutor para fazer as perguntas em inglês ao colega. E eu comecei a achar aquilo tudo muito estranho, além de que depois, como também se vê na reportagem, o João nunca mais largou a mão do Adriano Silva, andou sempre com a mão dada, de mão dada com o jogador. E eu falo com o meu colega, com o repórter de imagem, o Ricardo Mota, e digo ao Ricardo, vamos ali falar com aquela criança. Não era o intuito da reportagem, mas poderia dar eventualmente algo para a reportagem como deu. E tentar perceber porquê, acima de tudo, porquê não largar a mão do Adriano. E eu, logo aí, quando chego ao pé do João, eu já sabia o nome dele, tinha pedido autorização a um professor para falar com o João Fernandes. O João, quando eu digo ao João, olha, sou da RTP, o João começa a palpar o microfone e diz logo, RTP, futsal, Pedro Catita. Pedro Catita, que é o comentador que faz os jogos de futsal comigo. Ele conheceu a minha voz, associou logo a RTP ao futsal e ao Pedro Catita e logo aí, porque eu, como faço futsal, criou ali um clique dentro de mim e pensei, realmente está aqui uma reportagem fantástica, eu vou ter que concretizar o sonho desta criança, porque ele depois começa a fazer um relato de futsal e não de futebol, porque ele é desafiado por um funcionário, penso que do Centro Alan Keller, para fazer um relato. E que normalmente uma criança faz um relato de um jogo... é o professor, peço desculpa. É o professor. E o professor desafia ao João, fazem um relato. E eu estou à espera que ele faça um relato de futebol. Quando começa a fazer um relato de um jogador de futsal, Leitão passa a bola, remata e golo. E começa aí a dizer o nome dos jogadores de futsal. E assim, realmente é incrível, não é? Incrível. Porque, lá está, o futsal dá na RTP, nós temos esse produto e todas as semanas damos um jogo. E afinal, é através da nossa voz que ele começa a ganhar essa paixão pelo futsal. E foi a partir daí que eu, entre aspas, nunca mais larguei o João Fernandes. Lourdes, o que é que representou para o João esta grande surpresa dele conhecer os jogadores e ter feito o relato? Foi uma coisa que não tem explicação. Pronto, o João já era apaixonado pelo Sporting em termos de futebol, em termos de futsal também, mas era o que ele ouvia na televisão, portanto, era só o que ele ouve, não tinha mais nada. Já me ofereceram a camisola do Freixeiro, Pedro Martins. É verdade. Pois, o que o João está a dizer é engraçado, porque é uma bola de neve. O futsal é uma modalidade que está em franco crescimento, vai ser brevemente a modalidade de pavilhão em Portugal, e o facto da RTP ou estar a dar um jogo por semana, está a criar realmente um grande efeito. Até nas redes sociais nós temos um grupo que é o grupo RTP Futsal no Facebook, com mais de 18 mil assinantes, e quando foi exibido o filme do João, eram mensagens de todo o lado, todos os pontos do país e do mundo, de apoio e de agradecimento por ter-nos lembrado do João Fernandes. E houve logo um diretor do Freixeiro que me pediu o contacto da família de João Fernandes para enviar uma camisola do Freixeiro para a casa do João. Só porque o João faz o relato lá no Centro Alan Keller de um Sporting Freixeiro. Engraçado, e então o Freixeiro foi mais um dos clubes que se associou a esta iniciativa. E o senhor enviou a camisola, não há eu dúvida. recebi esta semana, já liguei para o senhor a agradecer, o senhor Joaquim,
E o João ficou, pronto, encantado. Depois, quando se deu a oportunidade de ir ter com o jornalista Pedro Martins, ele não sabia nada. Aliás, a Lourdes pediu-me para não dizermos nada ao João, porque se o João soubesse, a meio da semana não dormia mais até domingo. E então ele foi tudo ao engano. Aquilo é um efeito de surpresa. Quando chega ao exterior do pavilhão, não sabia onde é que estava. Não sabia. Nada. O primo e o irmão foram... O irmão não foi porque estava doente, foi o primo e a irmã. E então, quando lá chegámos, o João começou a ouvir um som que vinha de um... burburinho. De um coisa... Oh mãe, mas o que é isto? Oh mãe, mas onde é que estamos? Oh João, o teu primo vai ali buscar uns ténis que encomendou, não foi nada. O primo André. O primo André. Claro. Porque o irmão tinha ficado doente, foi o primo André. E é o primo André, pronto. E então... Toca a sair do carro, começámos a aproximar-nos do pavilhão e ele, oh mãe, mas isto é um pavilhão. E eu, não é, João, vamos. Viemos cá para fora, eu telefono ao Pedro Martins, já estamos aqui. Ele faz-me assim com a mão, o pai começa a encaminhar-se com ele começa a ouvir a voz de Pedro Martins. Oh pai, esta voz é conhecida, eu estou a reconhecer esta voz. Isto é o Pedro Martins da RTP. Logo ali a surpresa. Ficou por ali. Depois o Pedro Martins aproximou-se dele, pronto, ficou ali aquela coisa toda. Mas pronto, ele ia assistir a um jogo. Nada mais que assistir a um jogo. Depois o Pedro Martins levou lá para cima, aquela coisa toda. Eu só olhava para ele e dizia assim, aquele coraçãozinho não vai aguentar. Porque isto está a ser coisa demais para ele. Eu na reportagem não expliquei muito bem. As pessoas podem pensar que ele esteve com o microfone sempre aberto. Obviamente que não. Ele só fala comigo ao intervalo quando o colega do áudio abriu o microfone. Mas durante todo o jogo, com o microfone fechado, isso percebe-se na reportagem, ele está com o microfone de lapela para a câmara da reportagem, não para a transmissão direta. Ele durante todo o jogo esteve a relatar comigo. Eu dizia o nome dos jogadores e ele dizia Leitão, Pedro Cari. Ele dizia aos jogadores todos a seguir. E está a gritar aos golos como eu estou a gritar aos golos. É impressionante. E depois há outra situação engraçadíssima durante o jogo, que é quando ele me dá a mão. Ele tem esta necessidade de estar com a mão sempre a sentir, de certa forma, confortável. E ele nunca mais me largou a mão. E o meu problema é que ele está sentado ao meu lado direito. E eu preciso tomar nota dos golos para depois fazer a reportagem. Exato. Na altura dou comigo com a mão dada e não consigo escrever à canhota. E então, em pleno jogo, eu tenho que trocar de mão, dar-lhe esta mão e passei o jogo todo a fazer assim. Foi engraçadíssimo. Pedro, mas há bocado estávamos a falar que é diferente relatar um jogo de futsal e um jogo de futebol de 11. Sim, quer dizer, acaba por ser um pouco idêntico, não há grande diferença. A única diferença é porque no futsal o jogo é muito mais rápido e tem muito menos paragens. É uma velocidade maior e então há menos passos mortos. Mas acaba por ser quase o mesmo. Há mais golos, há mais emoção e não sei se é por causa disso realmente que o João também se entusiasmou pela modalidade. Mas é uma modalidade que realmente para relatar, neste caso em televisão, para narrar, torna-se bastante interessante porque é uma velocidade muito grande. Nós temos que ir à velocidade da bola e por vezes não é fácil. E para o Pedro Martins, não o jornalista, mas o homem, como é que vê esta paixão e estas emoções pelas quais o João passou ao conhecer os jogadores, ao relatar este jogo? Eu costumo dizer, já em jeito de alguma intimidade com os meus amigos, que esta não foi mais uma reportagem, esta foi a reportagem. Eu quase me apetece dizer que cheguei ao topo da carreira, porque misturou a parte profissional com a parte pessoal. Foi muito difícil, em termos de sentimentos, conseguir estar a fazer aquele jogo com o João ao lado. Até porque lembrava-me constantemente que tenho um filho da idade do João, não é? Que felizmente vê, e como todos nós, tem essa hipótese de ir a um pavilhão, a um estádio e vibrar com o jogo com os seus olhos. O que me sensibilizou mais quando falo com o João a primeira vez é perceber que os olhos do João, ou melhor, a minha voz, são os olhos do João. É através da minha voz que ele consegue ver à sua maneira o jogo. E pronto, a partir daí a situação pessoal misturou-se com a situação profissional. Eu não estava ali a fazer um trabalho, mas estava ali a fazer algo que sabia que ia fazer feliz uma criança que tem a idade do meu filho mais velho. A partir daí, realmente, foi uma situação que... E fez. E tem uma situação que é... Também joga FIFA, como eu. Jogo FIFA, também jogo FIFA. O que é? O FIFA é um jogo de PlayStation ou de computador que o João joga muito por uma razão muito especial, porque o João joga FIFA sem ver a televisão através da voz de um colega nosso, o Hélder Conduto, que faz a narração desse jogo. Muito bem. E tu conheces as vozes de todos os jornalistas que vão relatando os jogos, João? Sim, mas o Conduto, eu não tenho palavras para descrever, porque... Porquê? É um método... Ele é engraçado. É engraçado a relatar, não é?
E já o conheces? Já o conheceste alguma vez? Ainda não. Esse é o grande sonho, sabes que quando eu estive a falar com ele em off, antes de começarmos a reportagem lá no pavilhão, ele confessou-me várias situações. Uma delas era exatamente querer conhecer o Hélder Conduto, porque ele ouve na rádio, ouve na televisão, ouve no jogo, no FIFA 2013, ouve a voz do Hélder Conduto e ele, por achá-lo tão engraçado, queria conhecê-lo pessoalmente. Eu disse logo à Lourdes e ao João, na altura naquele jogo em Lourdes, que haveria de trazer o João um dia, logo por azar o Hélder Conduto não está cá hoje. Não está cá, podias ter dito há mais tempo que nós tínhamos conseguido isso. É verdade. Bem, estamos aqui com o Pedro Martins, estamos com um grupo de gente maravilhosa. Mais uma vez, um aplauso ao João, este grande sportinguista. João, deixa-me só... Ainda aqui voltamos, mas sim, Pedro. Deixa-me só deixar aqui mais uma nota, porque este é um programa que está a ser visto por muita gente e até está à porta um Sporting Benfica e Futsal. Que é já no domingo, não é? Exato, em Odivelas, e esses jogos por vezes ultrapassam os limites do fair play e do desportivismo. E há uma declaração do João na entrevista que eu passei na reportagem maior, não nesta que vimos, mas numa maior que entrou no Desporto 2, em que o João tem uma declaração cá fora, quando eu o apresento ao Pedro Catito, ao comentador da RTP, ele tem uma declaração, eu acho que sou eu que lhe pergunto, João, e quem é que vai ganhar lá dentro? E ele, o Sporting vai ganhar. Só espero é que não arrebente lá nenhum petardo. Foi esta a resposta do João. Isto dá para perceber realmente o pânico, entre aspas, que uma criança de 12 anos, invisual, tem, porque é um dos sons que lá fica dentro, num recinto esportivo, o rebentar de um petardo. Penso que é bem elucidativo. João, e hoje, como vamos estar em direto até às 6 da tarde, ainda vais ter oportunidade para lançar esse apelo às pessoas para que haja este fair play entre sportinguistas e benfiquistas. Queres dizer já? Sim. Então, lança daqui o teu apelo. Eu agradeço que não mandei petardos, porque isso é feio, e principalmente para mim, porque isso para mim não tem jeito nenhum, estarem a mandar petardos assim. E é antidesportista, não é? O João tem o sentido da audição muito apurado, naturalmente. Claro. Não é? Eu estava de mão dada com ele a ver o jogo e cada vez que os adeptos gritavam, eu próprio gritava um gol, o João apertava-me a mão como se tivesse apanhado um susto. Aliás, ele sabe que isso é verdade, ele qualquer som... Há bocado tu começaste a falar mais alto e o João saltou, porque ele assusta-se com estes sustos. Agora imaginem um som de um petardo dentro de um pavilhão. Não é? Já aqui voltamos. Um grande abraço também para essa juventude. Feliz Ano Novo. Muito obrigado. Ora, temos mais dois convidados. João Graça Oliva, que é vice-presidente do Centro Helen Keller, e Inês Belmar, terapeuta do nosso João Fernandes. Boa tarde, bem-vindos ao Portugal no Coração. Bom ano também. Antes de nos referirmos aos nossos convidados, perguntar aqui ao João, há quantos anos é que estás então no Centro Helen Keller? 5, vai fazer 6. E posso referir só ao nome do meu diretor de turma. Tu não podes, João. Estás em casa. Ele é professor de ginástica e chama-se Frederico Franco. Frederico Franco. É que ele depois vai refilar se eu não disser o nome dele. Vai brincar comigo a refilar. Pronto, ao seu professor Frederico Franco, também um grande aplauso. João, o que é que gostas mais do Centro Helen Keller? Das aulas de ginástica. Das aulas de ginástica? E também, de certeza, do trabalho com a Inês Belmar, não? Sim. Com certeza. Boa tarde, bem-vindos. Neste caso, vamos aqui subverter as regras da boa educação. Não vamos começar pelas senhoras, mas para perceber-se, junto do senhor vice-presidente do Centro Helen Keller, quais são as grandes valências desta escola, nomeadamente pessoas como o João. Boa tarde. O Centro Helen Keller está vocacionado, precisamente, é uma escola inclusiva, está vocacionado para nossas turmas, todas as crianças que lá estão, são crianças normovisuais e invisuais, portanto, baixa visão ou invisuais. E portanto, está apoiada no ensino, na pedagogia Freinet, que é uma pedagogia do ensino da escola moderna, em que todos têm aulas conjuntas. As turmas são sempre de crianças normovisuais e invisuais, sempre conjuntas, daí que integram-se muito mais facilmente desde pequenos. Aliás, desde os 3 anos podem começar, desde bebés, a frequentar o centro, a crianças quaisquer tenham problemas ou não, invisuais ou não. Daí que é muito mais fácil a integração na sociedade desde pequenas. Portanto, eles todos, se chegarem lá e virem nos recreios e assim, todos integram-se uns com os outros. É uma escola, eles estão super integrados uns com os outros, desde pequeninos, que são todos iguais, não há ali diferenças, são todos iguais. Inês, bem-vinda também ao Portugal Coração, feliz Ano Novo. Obrigada. É terapeuta do nosso grande convidado, o João Fernandes. Fernandes, não é? É Fernandes, é. Fernandes.
Como é que é o dia-a-dia do João, o vosso trabalho? Então, o João está neste ano. O João está no 5º ano, entrou este ano para o 5º ano. Para o 5º ano. E, portanto, está integrado numa turma de ensino regular. E, para além disso, tem uma série de outros apoios, mas a entrada, a saída, os recreios são exatamente como o grupo de turma onde ele está inserido. É o 5º B. 5º B, exatamente, no 5º B. É o 5º B. Portanto, ele não faz todas as disciplinas, faz algumas, porque se pensa que é importante que sejam, exatamente porque ele tem um currículo também paralelo, não é? Tem terapias, tem braille, informática braille, tem orientação em mobilidade, tem uma série de outras intervenções e por causa disso pensou-se, juntamente com a família, que era bom dividir o ano em 2. E ele tem estado a evoluir muitíssimo bem, tem tido umas notas excelentes. E como é que, exatamente era isso que eu lhe ia perguntar, a evolução do João nestes últimos 6 anos, 5? Olha, eu acho que o João é realmente, como se dizia há bocadinho, é um valente, é uma pessoa cheíssima de coragem e é realmente um dos alunos que tem evoluído muito bem. Como disse a mãe do João também, o João, quando entrou para o centro, não se punha só a questão da visão, punha-se outras questões, nomeadamente a parte motora, e o João tudo tem ultrapassado, tudo tem evoluído muito bem, com muito esforço dele e sempre em colaboração connosco e com a família, claro, obviamente. Ele, quando entrou, por exemplo, era um menino que não sabia nada de braille, não é? Neste momento, o João já escreve braille, já está na informática braille, já joga, por exemplo, jogos como a Forca, que ele gosta muito, não é, João? Não gosta quando sou enforcado, mas pronto. Não gostas quando és enforcado? Isso é que é pior, não é? Quando chega a forca ali perto. Ao princípio eu não gostava, mas agora ainda sei que com isso aprendo com os erros. Exatamente, portanto o João está a fazer o currículo igual aos outros colegas, nas disciplinas que faz, e depois tem toda uma intervenção no sentido de reforçar as competências que necessita de ter a mais, não é? João, agora não, o João Graça Oliva, senhor vice-presidente, não é o João Fernandes. Quantos alunos tem o Centro Helen Keller? Quantas pessoas é que dão formação? Quantos alunos? Neste momento são uns 600. Umas 600 crianças. Sendo que dessas 600 são uns 45 com necessidades diferentes, portanto, invisuais ou baixa visão. É essa a nossos alunos. É isso que me tinha questionado. Sim. Pedro, o que é que mais guardou da experiência com o João no sentido desta surpresa que acabaram por proporcionar dele conhecer independentemente da sua grande paixão pelo Sporting e pelo desporto em geral, é aquilo que acabaram de dizer, é a enorme inteligência que uma criança de 12 anos, que não vendo, acaba por nos mostrar, não é? Porque era como dizia, porque também foi salientado isso na reportagem pelo capitão do Sporting, o João Benedito, é uma verdadeira lição de vida. Nós, numa sociedade como esta em que vivemos, não é? Agora com o novo ano em que toda a gente está, ai, a crise, como é que nós vamos sobreviver? Não é? Nós, felizmente, que até a maioria das pessoas não tem problemas tão graves como o João, estamos preocupados com a nossa vida e afinal uma criança que não vende tem esta felicidade, tem esta alegria e tem esta inteligência. É isso realmente que me cativou mais no João, a forma inteligente como ele vive a vida, porque ele faz de tudo aquilo mais importante para ele e nós às vezes não damos grande atenção aos pormenores, não é? E o João dá essa atenção e valoriza tudo, a alegria com que ele está naquele pavilhão, quando ele sai do pavilhão e quando vai ter com os jogadores. Há lá um pormenor na reportagem que me sensibilizou a mim e ao próprio jogador, que depois toma a iniciativa de ir entregar a sua própria camisola ao João, que é um brasileiro do Sporting, o Divanei. O Divanei é o Xandermaninho. É ok? Isso é o nome completo do jogador. Como é que ele se chama, João? Acho que é Divanei ou Xandermaninho. É, sim, senhor. Divanei Alexandre Menino. O Divanei ficou tão sensibilizado por este pormenor, que é o facto de... O Divanei não é como um jogador de futebol de 11, em que está todas as semanas a falar na televisão e a voz dele é conhecida. Mas só o facto de ele dizer, oi, como estás? Ele conheceu a voz do Divanei e disse logo, olha, é o Divanei. Sem o ver, não é? É isso realmente que é impressionante. Isso é extraordinário. Como é que ele consegue ter esta memória
através da audição tão apurada, para só por um jogador dizer 2 palavras, ele identificar logo esse jogador. É realmente fantástico. E ele na escola, no Central Alcala, também fala muito e manifesta muito esta sua paixão pelo clube, pelo Sport. Isso é um estímulo, Inês. O João é o mais possível. É o mais possível desde que o João entrou, que, digamos, nós usamos o Sporting e o futebol. Não se esqueça do micro. Usamos o Sporting e o futebol em particular, para o estimular para as atividades que são mais difíceis, nomeadamente, por exemplo, para a aprendizagem do Braille. O João, não sei se já referiu, mas o João constrói em quase todas as aulas que tem comigo, por exemplo. Portanto, o treino de leitura e de escrita é muitas vezes à base dos jogadores, listas de jogadores que ele faz, torneios que ele faz, equipas fictícias, o top 10, criou um... Posso falar, João? Posso? Criou uma equipa fictícia com jogadores que ele acha que são os melhores. Portanto, ele fez a sua própria seleção. A sua própria seleção é um clube que se chama Sportivo Maior. E, portanto... Ele é o treinador. E ele é o treinador, claro, naturalmente. É o Mister. É o Mister. O Mister. Estou em primeiro lugar no campeonato. Ficaste em primeiro lugar, bravo! E só tive uma derrota que foi com o Benfica. Era só um bocadinho. Diz, João, diz. Só tive uma derrota que foi com o Benfica por 2-0. De resto, ganhei Portos e Bragas e tudo. Tudo. É lá. Isso é que... Tu é que és o treinador dessa grande equipe. Vou começar no fim de semana outra vez o campeonato. Muito bem. Qual Mourinho ao pé de ti? Tu és o melhor. Mas dizia então, Inês. Vai dizer que, portanto, através do futebol, conseguimos trabalhar com o João competências que são às vezes um bocadinho aborrecidas e cansativas e, portanto, o futebol serve de estímulo. Também fizemos na altura um campo de futebol para ele perceber as linhas, um campo em relevo para ele perceber as linhas, quando se fala da linha de meio campo, da grande área, portanto, para ele perceber como é que isso funciona. E é realmente a paixão da vida dele. Dizendo que a Inês não percebia nada de futebol, agora já percebe. Agora já sabe. Agora já tive que saber. O João ensinou-a. E também é do Sporting. Sou, sim, senhor. Com certeza. Pois, nem podia ser de outra maneira. Nem podia ser de outro clube, com certeza. Senão o João despedia. E o meu primeiro jogo, eu jogo, é muito cansativo, o meu campeonato, eu jogo 3 dias, sexta um jogo, sábado um jogo e domingo um jogo, só tenho uma semana, 5 dias para descansar. Para descansar, isso é um campeonato muito intenso. Senhor Vice-Presidente João Graça Oliva, para além das aulas integradas, o centro tem também apoio especializado. Temos vários... tipo de apoio, quais são os grandes objetivos e as vantagens deste apoio? Temos vários tipos de terapeutas especializados para apoiar um centro tão especial como este. Temos terapeutas... por exemplo, temos um apartamento... Temos lá um apartamento em que... E muito bonito. Temos um apartamento para eles saberem se mover dentro de um... Aliás, aqui a doutora Inês Belmar saberá até explicar melhor que eu. Para eles se saberem mover dentro de um apartamento. Tem cozinha, tem quartos, tem sala, tem... Pronto, temos gente especializada precisamente para os ensinar a moverem-se dentro do apartamento. Temos um centro, portanto, temos um centro de zona de psicologia, temos enfermaria, temos oftalmologia, logicamente. Claro. Quais são as grandes necessidades do Centro Helen Keller para dar apoio e formação aos alunos? É assim, nós neste momento estamos com um projeto que acarinhamos bastante. Temos o Braille, claro, logicamente o Braille já tínhamos falado e é uma coisa que sem isso nem se poderia. E estamos neste momento a ultimar um campo de jogos. Nós temos 2 campos de jogos, o A, o grande, e o B, um pequeno. Estamos a cobri-lo e vamos agora fazer, dentro de um mês ou 2, vamos fazer-lhe um piso para goalball. Goalball é um desporto para invisuais, precisamente, em que tem uma bola que tem uns sons. Um som. E vai precisamente... É a paralímpica, não é? Exatamente. E vamos fazer as marcações precisamente preparadas, entre outros desportos, para goalball. Lá está, porque é um dos desportos que acarinhamos
e que os nossos alunos vão a vários outros, vão jogar com outras equipas e depois assim. formam uma equipa e o treinador já tem. E são campeões, como sei. E são campeões. Eu acho que ele vai ser jogador-treinador. Gostas mais de jogar? Gostavas mais de jogar ou de treinar? De jogar, eu posso dizer uma coisa que não é de outro assunto. Eu quero mandar um beijinho para a minha avó Estela, que está no hospital de Vila Real, está doente. Pronto, como é que se chama a avó? Estela. Um grande beijinho, a avó Estela e as melhoras, está bem? Um beijinho do João. Pronto, podes sempre, o que quiseres podes sempre dizer, João, estás em casa. Eu uma vez fiz uma fita ao meu diretor de turma, o tal Frederico Franco, que vos disse, até ficou a olhar para a bola. Muito bem, queremos agradecer muito o Pedro, fica mais um bocado, a Inês Belmário e o João Graça Oliva, vamos despedir. Obrigado pela vossa participação neste Portugal no Coração e continuação de bom trabalho. E um bom ano. Muito obrigado, grande aplauso. Pois é, voltamos aqui à conversa com o nosso grande treinador, João Fernandes. Então, João, já idealizaste a equipa para o próximo jogo de domingo? Contra o Benfica, já escolheste os jogadores? O Cristiano, o Caio Japa, o Marcelinho... Cristiano 1, Marcelinho 2, Caio Japa 3, Pedro Cari 4... E aquele da tua altura? E o Paulinho e o Del 5. O Del é o mais pequeno. Olha, o Pedro Martins há pouco disse, quando tu conheceste os jogadores, tu deste a mão a um deles e quiseste fazer uma pergunta a um jogador marroquino? Não, sim, era o marroquino, o Labiado. Na altura, não, isto foi no centro Ellen Keller. No centro? Sim, ele queria saber alguma coisa do Labiado, então utilizava o Adriano Silva, que era português, para fazer as perguntas em inglês. E quais eram as tuas grandes curiosidades? O que é que querias saber muito? A primeira vez? Labiado, remember of playing the PSV? Se lembra? Portanto, em inglês. Caramba, João, isso é que é. É engraçado ele estar aqui a fazer agora a pergunta em inglês, porque ele foi perguntar em português ao Adriano. Engraçado. E ele o que é que respondeu? Sim. Sim. Eu posso dizer alguns. Olha, a Inês trouxe-nos aqui uma canção, Sonhos de Natal. Tu há bocado referiste, mas eu já me esqueci. Qual é o teu grande sonho? O meu grande sonho... Conhecer quem? Conhecer quem? O Helder Conduto. Então, olha, vamos ver lá se reconhece. Vamos pôr-te aqui um excerto de uma reportagem. Vê lá se conhece esta voz. Vamos. João Moutinho, cruzamento de Moutinho, vai lá Ronaldo! Está dentro, golo! Golo! Cristiano Ronaldo! Golo de Portugal! As meias finais ficam mais perto! O melhor do mundo! O nosso orgulho! Cristiano Ronaldo! E salta-se a festa portuguesa no estádio e em Portugal, onde 10 milhões vibram com este gol do capitão de Portugal. Então, João, espera. Conheceste? Conduto. E porquê? O que é que tu gostas? Porquê é que tu gostas muito do Helder Conduto? Porque ele disse aquilo, que bonito é ver este jogador, Se um dia tivesse a oportunidade de estar ao pé dele, o que é que lhe perguntavas? Se um dia tivesse... Espera, não digas, sabes porquê? Porque o Pedro Martins e aqui o Portugal no Coração temos uma surpresa para ti. Sabes qual é, João? O quê? Sabes? O quê? Ok? Sim. Temos cá o Helder Conduto! Obrigado, Helder! Temos aqui um parceiro para os relatos, muito prazer. Já tenho FIFA 3. Já tens? Muito bem. Muito prazer. Muito prazer, é um prazer, uma honra conhecer o nosso João. Senta aqui. Quer chegar aqui? Sentar aqui, sim. João, conseguimos. Conseguimos encontrar o Helder Conduto, conseguimos que ele tivesse disponibilidade para estar aqui e agora, não sei se queres fazer alguma pergunta, o convidado é teu. O que é que, lá numa parte que o Helder Conduto assim, o adversário viu passar que nem uma flecha, o que é isso? Uma flecha? Significa que
O adversário viu passar o outro jogador a grande velocidade, não teve pernas para ele. É isso. A flash é assim uma coisa muito rápida, não é? Ele fala para a televisão como se tivesse lá o Heller Conduto à espera depois que o Heller lhe responda lá em casa. Não, mas de facto é uma honra e um prazer muito grande estar aqui no programa e com o João, porque é um privilégio, não tenho palavras para descrever de facto aquilo que sinto por saber que com o meu trabalho consigo fazer alguém feliz e ter esta paixão pelo futebol, como é o caso do João. É de facto algo que nos enche a alma, não é? Aliás, é uma paixão que tu tens desde pequeno, não é, Helder? É, tal como ele também tinha e tem esta paixão pelo desporto e pelo futebol em particular, desde muito pequeno. De resto, comecei a fazer relatos com 13 anos de idade, praticamente com a idade do João. Também entraste assim por uma rádio dentro e quiseste... Uma rádio local, exatamente. Exatamente, e quiseste logo fazer relatos. Era a grande paixão. Tal como o João, não é? Vamos ver se um dia ainda fazemos um jogo. Eu já fiz. Ele já fez. E qual é a grande diferença em termos de trabalho, fazer um relato na rádio ou na televisão? O trabalho na televisão exige menos descrição, porque temos o suporte da imagem. Na rádio, eu creio que é mais exigente, porque temos que criar a tal imagem no ouvinte, porque nós somos os olhos do ouvinte na rádio. E por maioria de razão, no caso do João, não é? Sim, mas lá está, mas é uma minoria, mas nós não nos podemos esquecer que até para a televisão, por vezes, há pessoas que só nos ouvem, não nos veem, não é? Acontece isso. E na rádio nós temos que ter aquela complexidade muito exigente de situações, que é falar com ritmo, ter rapidez de raciocínio, uma linguagem diversificada e depois uma coisa que, sobretudo, os ouvintes na rádio exigem, que é a informação detalhada e a localização, porque é preciso a pessoa em casa ou no carro, quando não está a ver um jogo e está a ouvir o relato, criar dentro daquilo que nós lhe passamos através da palavra a imagem do jogo. Eu creio que por isso torna o relato muito mais exigente na rádio. E a rádio acabou por ser uma formação também para quem depois relatou posteriormente na televisão? Ainda faço hoje claro. na televisão Seleção Nacional e hoje gosto muito de fazer também eu televisão. ouço muitas vezes quando eu estou a relatar na coisa, ele é assim, vai partir para o cruzamento. E às vezes no FIFA ele diz nomes de jogadores altos, não sei porquê, quando ele vai desmarcar. Se não sabes porquê, pergunta. Porquê quando às vezes diz assim, por exemplo, o nome de jogadores altos, por exemplo, que Van Volsweg. Porque sabes, para além da informação, o Helder até não sei o que é que é dizer. Ele faz perguntas muito difíceis. Ficar gago ou alguma coisa, o João substitui. Não, mas tem a ver com a emoção. Mas gostas ou não? Gosto. Pronto. Isso mas como é que aquilo é gravado? Não é gravado. Não é gravado, aquilo é direto. Enquanto o jogo está a acontecer, o Helder está no FIFA, ele está a fazer. O FIFA é outro processo, é um processo de gravação que dura alguns dias, e ele também gosta dessa vertente, e depois aquilo é acionado através de um programa informático, que já não conheço bem por dentro, e que proporciona depois esta emoção também de quem joga um videojogo. É um pouco como os desenhos animados, celebrados, não é? Nós gravamos as vozes e depois eles fazem o acerto, encaixam em cada jogada. No meio do jogo. E é fácil para vocês, eu não vos vou perguntar os vossos clubes, mas é fácil vocês colocarem a paixão de parte quando o vosso clube joga e serem imparciais? Eu consigo perfeitamente. Há muita gente que não acredita, porque o futebol é uma coisa muito interessante, porque envolve muita paixão. E as pessoas, sobretudo por causa das emoções, perdem um pouco a razão e acham que todos temos que ser assim, que temos que viver apenas com emoção e com pouca razão o futebol. Mas nós temos a obrigação, enquanto jornalistas, de manter o nosso distanciamento. É evidente que todos temos um clube, não é? O meu é o Alstrelense de Alstrel, que é a minha terra. Grande Alstrel! Um beijinho para Alstrel! Já agora, o meu também é cavaense, mas é lourinhanense da Lourinhã. Para além deste, temos obviamente um daqueles clubes mais conhecidos, mas isso é pouco importante para as pessoas saber o nome do clube e cria sempre esta incógnita. Até porque, João, é o que nós respondemos às pessoas. Não é o clube A ou B que nos paga o ordenado, é a RTP. Se nós formos maus jornalistas, não é depois o clube que nos vai pagar o ordenado no final do mês. Exatamente. Corremos o risco de ser despedidos se não formos imparciais. Obviamente estamos a trabalhar para aquele órgão de comunicação social, não estamos a trabalhar para nenhum clube em casa. Mas já agora deixa-me dar uma palavra ao Sporting, porque o Sporting hoje em dia é notícia por ser, enfim, protagonista de uma crise no futebol.
mas o Sporting é um clube muito grande e o exemplo disso está aqui no nosso João, que tem adeptos fantásticos espalhados pelo mundo. E não só o João, João é de facto um exemplo disso, do amor a este grande clube que é o Sporting Clube de Portugal. Só por isso não pode acabar, não é? Só por isso não pode acabar. Mas não vai acabar. E que é muito mais do que sem futebol. acabar. Não, é impossível. Mas, Hélder, lembras-te do primeiro jogo que relataste na rádio? Eu lembro perfeitamente, eu tinha 13 anos, em setembro de 1990. Um jogo de preparação de equipas dos distritais e até hoje tenho a gravação desse jogo. Mas tens aqui um grande concorrente, porque o João Fernandes também já relatou um grande jogo e olha, não sei se... O João esteve muito bem, gostei de ver a reportagem, ele... E o David Carvalho, o Hélder, quando... Meu grande amigo David Carvalho, exatamente. Um abraço também para o David. Olha, eu trabalho na TSF, olha, um grande abraço. Ele sabe tudo. Ele sabe tudo. E mais pormenores dos relatos do Hélder Conduto, o que é que te lembras mais, João? Eu às vezes digo assim, pode chutar, pode marcar. e depois quando nós estamos a defender mal, ele é assim, o Hélder Conduto se calhar deve-se lembrar, isto é de amador, isto não é assim que se defende. Isto é de amador, isto. Não, mas o João está a falar, mas eu também gosto da forma empolgada com que tu dás a emoção ao jogo. Tem a tal emoção, mas nós temos que fazer aquele equilíbrio entre a emoção e depois a parte informativa que tem a ver com as noções jornalísticas. Mas fazer um jogo de futebol ou de futsal sem emoção, quando é uma coisa que envolve emoção, não faz sentido, não é? Então temos que passar essa emoção. E o que é que tem mudado ao longo destes anos em termos de linguagem? Porque há termos que antigamente se ouvia que hoje já não... Por exemplo, o esférico. É verdade. Já não se usa muito. Eu não costumo usar. Sim, mas usava-se muito, o esférico. Temos que falar como falamos aqui, não é? O mais simples possível, da forma mais fácil para as pessoas compreenderem, porque o que interessa ali é também passar a mensagem, não é? Isso é comunicar. Claro. E se fizermos uma narração, um relato com uma linguagem pouco perceptível e dificilmente se possa compreender, dificilmente vamos passar a mensagem. Portanto, o objetivo é esse. Também não criar, há hoje uma terminologia no futebol que se utiliza, também não levar muito essa terminologia para um relato, senão o João se calhar vai estar em casa a perguntar, a falar-me das transições e dos blogs e por aí fora. É falar de forma que as pessoas entendam a mensagem. Até porque tanto na Antena 1 como na RTP nós estamos a prestar um serviço público. Claro, nós temos que nos lembrar que não estamos a falar só para as pessoas, os maluquinhos do futebol. Não é? E deixa-me só dizer uma coisa interessante, tem a ver com o facto do papel das rádios em Portugal, e eu falo em particular da Antena 1, que é onde estou hoje, porque nós fazemos os relatos de futebol. E, por exemplo, em países, estou-me a lembrar da Alemanha, não tem o hábito do relato de futebol como nós fazemos em Portugal. Fazemos os 90 minutos do jogo, ainda fazemos o período que antecede o jogo e o pós-jogo, etc. E, por exemplo, na Alemanha, para ajudar os invisuais, nos estádios há espaços próprios que são criados com 20, 50 lugares, e depois há uma pessoa que vai relatar o jogo para esses invisuais, porque como não tem o relato pela rádio, elas ficam a sentir o jogo no estádio com a ajuda de alguém que faz o relato para essas 20 ou 30 pessoas ou 50 pessoas nesses estádios. Portanto, em Portugal nós ainda temos a rádio a fazer esse papel, o que eu acho que é notável e nunca se deve deixar de relevar. Muito bem, já aqui voltamos. E mais uma vez, obrigado, Hélder. Foi emocionante sentir a emoção. É um prazer estar aqui com o João. Aliás, de facto é uma energia fantástica e partilhar isso com os telespectadores. Foi um dos primeiros pedidos que ele fez. Está completamente acampado, está fora de jogo. Já aqui voltamos. O João estava ali. Quais foram as tuas grandes curiosidades ali com o Hélder? O que é que querias saber? Então, eu queria saber porque eu não sabia. Como é que o Hélder Conduto, através do jogo, sabe aquilo tudo? Porque só me diziam que a PlayStation lia o CD, não me sabiam explicar mais. Porque ele é um grande profissional e ele estuda muito. Ele tem que saber o nome de todos os jogadores, não é, Hélder? Mais nada. Mas há alguns, por exemplo, da Liga Holandesa não diz muito. É só isso, por exemplo, no Twente só isso. Julian Jonas. Como é que é ele? Julian Jonas. Olha, João, eu há pouco fiz-te uma pergunta e agora já tinha aqui a resposta. Perguntei há pouco em que, portanto, o teu Sporting na equipa de futsal, o campeonato de futsal, está em primeiro lugar. Perguntei-te os pontos, não sabes, mas vou dizer-te que vai com 33 pontos com 11 jogos. E se não estiver correto, sabes quem é que pode informar melhor? O Pedro Martins. O quê? Pedro Martins também. Pedro Martins e o Hélder Conduto sabem de certeza. Mas o diretor de futsal do Sporting, que se chama Miguel Albuquerque, que é também nosso convidado. Boa tarde, Miguel. Boa tarde.
Ora, o Miguel traz um companheiro muito especial para fazer uma visita também aqui ao nosso João Fernandes. É lá! Trouxe aqui um amigo. Trouxe aqui um amigo comigo. Então, boa tarde, Miguel. Então, boa tarde. Para o João saber, que amigo é que veio consigo, Miguel? João, quando estiveste no futsal, quem é que tu me disseste que gostavas de conhecer? Não sei. Mas cota o clube, mas cota o clube. Pode ir lá, pode. Vai lá ver quem é. Vamos lá ver quem é. Anda cá, João, vou-te ajudar. Ela não faz mal. Não faz mal. Não faz mal, João. Quem é que tu achas que é, João? É o Juba. É o Juba, João. É o Juba, João. Olha a pega da Juba. Está com um bocadinho de medo. Gostaste de conhecer o Juba, João? Sim. Olha, o Juba é grande. É muito grande, mas não faz mal, é um grande amigo. Papa lá a cabeça dele. Olha, a cabeça dele está aqui. Ele não faz. Olha o grande amigo, Juba. É um boneco. É um peluche em tamanho gigante. E tem uma camisola toda verde e branco. O Jubas é maior que tu e que o Del. É verdade. Pronto, então vamos sentar agora aqui. Ó Miguel, boa tarde, muito obrigado por estar connosco também. Então, esta grande surpresa, o facto do João ter conhecido a equipa de futsal, como é que toda a equipa e todos os jogadores acabaram por ver esta grande mais, iniciativa? para nós é uma honra, o futsal sendo uma modalidade nova, termos estas referências e sermos estas referências para crianças como o João, que são de facto um exemplo de vida para nós. Receberam muito bem, como é normal. Nós somos muito dados a estas causas. No futsal nós visitamos regularmente escolas, instituições, gostamos de fazer este tipo de ações porque achamos que é importante, é a nossa obrigação social também, enquanto figuras públicas, enquanto gente ligada ao desporto, de fazer estes gestos que são pequenos gestos, mas que ajudam em muito crianças como o João. E este ano a equipa de futsal do Sporting está em grande, está imparável. Costumo dizer, espero ganhar o último jogo, que é bom sinal. Ganhando o último jogo somos campeões, mas até agora... Quando é que é o último jogo? Há de ser dia 30 de junho. Ainda falta muito. Mas para já a diferença é considerável, não é? Está certo? 33 pontos? Está certo. 11 jogos, 11 vitórias, 33 pontos, 44 golos marcados e 4 sofridos. Tem 6 pontos de avanço para o Benfica. 6 pontos de avanço, o segundo classificado. Pois, exatamente. 6 pontos de avanço. Estás a ver, João? Hein? Achas que vão ser campeões? Sim. Não gostaste dos Jubas? Gostei. É queridinho, não é? Sim. Pelo menos é muito macio. É fofinho. E agora, queres fazer alguma pergunta ao Miguel? Porque o Miguel é diretor de futsal do Sporting. Queres fazer alguma pergunta? Sim. No pavilhão tem andado muito... quantos adeptos à volta de quantos? Agora no domingo, no jogo com o Benfica? Sim. 2000. E é porque não leva mais. E é porque não leva mais. Mas sabes que eu gostava que tu fosses ver esse jogo. Mas olha, eu já fiz o papel, mas volto a fazer. É para não mandarem petardos, porque isso é anti-desporto. Pronto. Isso é um excelente apelo. De facto, é um jogo de futsal, são 40 minutos e não é nada mais do que isso. É importante também este apelo do João e percebermos que este apelo ao fair play, espero que seja ouvido por todos e aproveito esta oportunidade também para desejar que no domingo seja só mais um grande espetáculo de futsal. Miguel, João, não ouviste bem a pergunta que o Miguel Albuquerque te fez? Pois não. O quê? Gostava que tu fosses no domingo ver o Sporting Benfica ao pavilhão de Odivelas. Diz que não faça apelos à chuva. Diz que faça apelo à chuva logo, que não quero que mandem petardos. Pronto, então eu vou prometer aqui que vou fazer um apelo à Juveléu e às outras claques do Sporting para não mandarem petardos. Está combinado. Pode ser? Está combinado? Sim. Quem é que vai relatar o jogo? Vai o Pedro. É o Pedro. Queres também pedir alguma coisa ao Pedro? Ele não comanda o jogo, mas se quiseres que ele grite mais golos para o Sporting, é só pedir. Só que os jogadores é que têm que jogar. Não é, João? Sim. O que é que queres pedir ao Pedro? Que seja um grande jogo. Sim. Seja um grande jogo. Já agora... Sim, Helder. E desde já quero já convidar o João para que quando ele quiser vai assistir a um relato ao meu lado no Estádio de Alvalade. Quando ele quiser, vai lá estar connosco com a equipa da Antena 1. Teremos muito gosto. Queres ir, João? Sim. Miguel. João, posso deixar então aqui os convites para domingo, para ti, para a tua mãe, para o teu pai e para a tua irmã? E queres levar o teu primo também? Sim.
Sim. Sim? Então vá. Vou-te oferecer aqui estes convites. Olha, muito bom. Para o grande jogo. Sporting Benfica. E trouxe mais. Tenho aqui mais uma surpresa para ti, João. É lá, isto hoje é que isto é. Hoje continuamos com o Natal, João. João, vou-te oferecer aqui uma bola oficial do futsal autografada por todos. Tem o nome dos jogadores todos. Com o nome dos jogadores todos. Então, diga lá, então como é que vai dizer à Claque Chevelão? Como é que eu vou dizer? Já fizemos aqui um apelo público à Claque do Sporting para não enviar petardos, para que tu possas ir tranquilamente ver o jogo. E prometo desde já que vou-te reservar lá um lugar no pavilhão, sossegado, para tu não teres problemas. Vai correr tudo bem, está bem, João? Vais assistir ao jogo e oxalá o teu Sporting ganhe. Pronto, contrariando o meu benfiquismo. Olha, para terminar, queres dizer alguma coisa para agradecer, porque estamos no último bloco de conversas, de que forma é que queres agradecer estas surpresas que te reservamos, João? Muito obrigado ao Da Conduto e a todos os que vieram cá. Muito bem. E gostavas de ouvir aqui ao vivo um pouco do relato que nós pedimos ao Helder Conduto para ele fazer um bocadinho? Sim. Tens é que fazer comigo. João, um relato a dois. Tens é que fazer comigo. Então um relato a dois, vá. Vocês que sabem o nome dos jogadores, vá. Começa quem? Começa ao João. Olha a bola para o Nacional, olha a bola para o Nacional, olha a bola para o Nacional, Claudemiro, Rondon, Gentalina, pode fazer o cruzamento, Rondon, faz uma finta, faz outra, ainda Rondon. E, Dar Conduto, isto de facto foi uma finta deliciosa. Isto é de amador. Agora vai o Helder. Recebe a bola Carrilho, pelo corredor direito, vai fazer uma finta e outra, mete para o corredor central, Volkswinkel, parou, olhou, deu para a esquerda, a bola vai para Capel, Capel vai ali de fundo, tira o cruzamento para as mãos do guarda-redes. Não há gol, João. Acabou 0-0. Quem é que acabou 0-0? Acaba 0-0. Não pode acabar 0-0, João, és tu. Agora é um gol do Sporting. Olha, Sporting, Carriço, Capel. O jogador do Rio está fora de jogo, Helder Conduto, estou na dúvida. Estou cheio de dúvida. Pronto, não há gol, ficamos empatados. Miguel Albuquerque, muito obrigado. Obrigado também ao Helder. Foi um gosto muito grande, muitas felicidades e feliz ano novo. Muito obrigado. Pedro Martins, também muito obrigado. Lourdes, um feliz ano novo. Eu só queria agradecer, antes de mais, a todas estas pessoas que tornaram este dia tão importante para o João. Eu acho que o João nunca mais vai esquecer. São pessoas muito importantes na vida do João. O Helder Conduto, o Pedro Martins, o Sporting, na representação do Sr. Miguel, o Juba, que ele adora. Tudo isto é muito importante para o João. Ninguém faz a ideia da importância que isto tem para o João. É uma coisa que não tem explicação. Sr. Miguel, anda um cumprimento para o Botas. O Botas é o speaker do estádio e é o speaker do Botas, um grande cumprimento. João, adorámos ter-te aqui. Um feliz ano novo e olha, felicidades para ti e para o teu Sporting, está bem? Ainda vou jogar mais FIFA 13 quando tiver tempos livres. João Fernandes, muito obrigado a todos. Feliz ano novo. Obrigada. E vamos ter agora com a Serenela Andrade.